Há quase 43 anos, mais precisamente em 15 de agosto de 1978, em seu depoimento, Caringi diz: "O regionalismo é um aspecto muito importante, porque o artista vai criando algo que é daqui da terra. Para representar o gaúcho, é necessário senti-lo. Um artista do norte não pode. Para fazer um gaúcho, só mesmo um gaúcho. Nele eu dei forma ao meu próprio sentimento. E se você não colocar o coração em sua obra, ela não será nada." O gaúcho agora olha de longe para o horizonte. Figura imponente, o cinturão com a guaiaca, o xiripá, a pala nas costas numa jogada decidida. O chapéu preso ao barbicacho de couro, as boleadeiras enroladas na cintura, a lança e o relho seguros pela mão direita. O braço esquerdo que conduz a outra mão em posição de alerta, os pés firmes no chão, assim é o sentinela farroupilha. Na posição do peão guerreiro. Há nessa obra uma mudança na maneira do escultor distribuir os elementos compositivos, em comparação com a obra anterior, O Herói do Pampa. Nota-se um cuidado pelos detalhes, evidenciado na corrente que se prende à argola do rebenque, no nó característico desse e nos diversos elementos da guaiaca, que são exemplos de representação das minúcias no tratamento da forma. Antônio Caringi, também conhecido como escultor dos Pampas, é considerado o maior escultor de obras épicas do Rio Grande do Sul. O pelotense sempre foi muito apaixonado pela sua profissão e, por isso, ele foi reconhecido internacionalmente. As brilhantes obras de Caringi estão espalhadas pelo Rio Grande do Sul e em alguns outros estados brasileiros também. E dentre esses trabalhos incríveis, hoje ressaltamos o Sentinela Farroupilha, ou então, para nós gaúchos, o Bombeador. O monumento está situado na Praça 20 de Setembro, aqui em Pelotas, e foi criado no ano de 1935, em comemoração ao centenário da Revolução Farroupilha. O Bombeador, que no linguajar gaúcho significa vigiar, retrata a figura gaúcha de modo altivo, destemido e imponente. E agora, convido vocês a embarcarem um pouco mais nas lembranças e nas memórias da Antonella Caringi de Aquino, que foi essencial durante todo o trabalho do nosso Departamento Jovem, da 26ª Região Tradicionalista. Conversa do Dia do Patrimônio. Olá, eu sou Antonella Caringi de Aquino e vou falar sobre o escultor pelotense Antônio Caringi, nascido em 1905. Referente ao Dia do Patrimônio da Princesa do Sul, neste ano de 2021, exatos 40 anos após a morte do escultor, eu respondo às questões levantadas pelo Departamento Jovem da 26ª Região Tradicionalista. Desde 1935, o Sentinela da Pátria vem sendo chamado de Sentinela Farroupilha. Através dos registros no Diário Popular, a pesquisadora Isabel Raufen-Torino pôde perceber que o próprio autor Caringi referia-se nas reportagens sobre o monumento como Sentinela Farroupilha. Caringi também o chamava de gaúcho pobre. No livro de 1944, acervo da Biblioteca Pública de Porto Alegre, encontramos estas referências. O monumento foi encomendado pela Municipalidade de Pelotas, quando Caringi veio da Europa, no final de 1934, participar do concurso ao Monumento Farroupilha, Bento Gonçalves. Vencendo o concurso, recebeu a encomenda da Prefeitura de Pelotas, também para este monumento Farroupilha. Retornando para a Alemanha no início do ano de 1935, para produzir estes dois monumentos, nosso bombeador foi esculpido em Munique e levado até Berlim para a fundição Noack. Caringi retorna para o Brasil em novembro do mesmo ano. Chegando ao sul, vindo especialmente para entregar as obras, teve ambas retidas no porto por questões alfandegárias, acabando por atrasar estas encomendas. O Sentinela da Pátria foi então inaugurado em maio de 1936.
Sendo um monumento farroupilha, a comissão queria que fosse concebido para receber os visitantes e viajantes que chegavam a Pelotas. Assim, foi colocado primeiramente no porto da cidade. Houve a transferência para a Praça 20 de Setembro, que antigamente era considerada a entrada da cidade, e com as novas vias de acesso, há volta e meia uma discussão sobre uma nova transferência para o Largo da Rodoviária. Como legado, Antônio Caringi diz: o artista deve expor a sua obra à contemplação pública. Eu tenho como lembranças, além destes escritos, minhas memórias de criança, onde corria pelo ateliê de meu avô, na casa da Marechal Deodoro 764, imaginando serem as obras brinquedos, bonecas que povoavam as minhas aventuras. Acredito que toda sua grandiosa obra regionalista tenha como inspiração suas próprias memórias de infância, em que no convívio com os gaúchos de Bagé, ainda bem menino, usava o barro do campo para dar forma às suas primeiras ideias. Ele levou estas memórias durante muitos anos de estudo e especialização na Academia Europeia, onde, além da arte neoclássica, estudou o trabalho campeiro, o estilo de vida do gaúcho e toda a sua indumentária. Sendo um artista, vinha a inspiração. Ao retornar, Caringi deu vida a seu próprio sentimento. Eu usei como referências entrevista com a pesquisadora Isabel Ralph-Torino, o livro de Antonina Paixão, Caringi, Conhecimento, Técnica e Arte, e as entrevistas de 1978, gravadas pelo próprio escultor Antônio Caringi. Eu sou Antonella, a neta mais velha do escultor, e este é o meu estudo sobre uma das 140 obras de meu avô, Antônio Caringi. Então, seguindo o tema do Dia do Patrimônio, que seriam as nossas lembranças, vamos mostrar algumas das lembranças que temos através da estátua do bombeador, o nosso sentinela. Recebemos também um depoimento da senhora Adriana Oteiro, no qual ela nos relata algumas de suas memórias afetivas do bombeador. Este depoimento será narrado a partir de agora pelo Juan Vinícius. Era o local preferido das brincadeiras e ele estava sempre ali. Às vezes parava e olhava, achava que era um gigante. Só descobri que era um herói porque meu pai me falou. Sabes quem é esse, minha filha? É o bombeador. Ele cuida do Rio Grande do Sul. Ele é o guardião. O bombeador, para mim, é a mais fiel representação do gaúcho, atento a cuidar do pago, pois nosso estado foi forjado na luta por disputa de terras, e eu imagino ele cuidando nossas fronteiras para não haver invasão, sem contar na indumentária regional e os acessórios de um gaúcho campeiro, mas atento ao cuidar do seu pago. Agora será apresentado por Lara Santos a poesia O Tempo, de autoria de Adriana Oteiro, falando sobre as memórias afetivas da mesma em relação ao bombeador. O tempo, o tempo, nem ele apaga da memória gravada teus contos de humilde historiador. De mãos dadas comigo, ainda criança, contemplando o bombeador. Olha o gaúcho, minha flor, de olhar perdido no horizonte,
ele cuida do Rio Grande. É o Sentinela Farroupilha, o nosso guardião. Então, pede proteção, que a nossa Praça 20, o nosso chão, com seu pala vai abrigar, e jamais irá deixar a Pelotas na saudade, pois, pelas mãos do artista, foi eternizado, e pelo solo, amadrinhado. És gigante, observador, e a nós honrastes a história e o pampa, do taura estampa, do gaúcho protetor. É, bombeador. Para quem conhece a história, sabe que aqui ela se repete. Pois já dizia um índio, esta terra tem dono, e aqui chamo de patrono o taura sentinela. O criador, para muitos, é o escultor, mas para nós é o sinônimo do nosso querido Antônio.